Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu pai, mesmo cego, sempre se virou resolvendo as coisas de um jeito que impressionava todo mundo. Ele nunca se escondia atrás da sua dificuldade, sabe? Pelo contrário, fazia tudo para mostrar que era capaz. A vida nunca foi fácil para ele, porque desde criança teve que aprender a fazer tudo sozinho, porque a minha avó era alcoólatra e mal cuidava dele. E ele aprendeu a cozinhar e olha que para ele aquilo foi como uma matéria escolar a ser aprendida. Ele contava que no começo deixava tudo queimar, se queimava, mas ao longo da vida ele aprendeu. E não me pergunte como, mas aprendeu. O meu pai também aprendeu a andar pela cidade sem ajuda, apenas com um cabo de vassoura. E quando ficou rapaz, foi trabalhar como vendedor de tecidos em uma loja no Brás. E ele era o melhor. Ele tocava nos tecidos, sabe? E já sabia qual era. Ele conhecia cada textura, cada detalhe, e os clientes adoravam ser atendidos por ele. E foi nessa loja que ele conheceu a minha mãe. Ela entrou para trabalhar como vendedora e, por ser muito tímida, bastante acanhada, ele a ajudou nessa etapa da vida. E ali surgiu um amor. Eles se apaixonaram, mas enfrentaram um grande obstáculo. Porque a minha avó materna, ela tinha medo que a minha mãe tivesse que ser a muleta do meu pai e fez de tudo para separá-los. Mas o amor dos dois venceu e eles se casaram. E depois de alguns anos, a minha avó até voltou atrás, pediu perdão. E o meu pai com aquele coração generoso que só ele tinha, disse que nem havia percebido que ela não gostava dele. Mas sabe de uma coisa? O meu pai se fazia de bobo algumas vezes, sabe? E no trabalho nem tudo foi fácil para o meu pai, porque havia um colega que também queria ser gerente e o via como uma ameaça e fazendo de tudo para que pudesse prejudicá-lo. Mas como Deus não falha, nenhum dos planos desse colega deu certo. E no fim, nem ele e nem o meu pai ficaram com o cargo. Porque o meu pai, aliás, ele foi bem sincero com o dono da loja. Ele disse que não tinha condições de assumir tantas responsabilidades. Ele sabia que o cargo exigia uma visão assim mais ampla e preferiu continuar como vendedor, o que era o que realmente gostava de fazer. Na verdade, o que ele mais gostava mesmo era de conversar. Se deixassem, passava o dia inteirinho batendo papo. E como a minha mãe costumava dizer, ele só ficava quieto quando dormia e mesmo assim, ainda às vezes, falava sozinho à noite. E o papai era assim, era desse, sabe? Bastava ter uma orelha e pronto. Olha, e lá em casa tudo era às mil maravilhas. E eu, graças a Deus, fui abençoada por ter um pai como o meu, que me aconselhava, me incentivava, me ensinava, que me protegia e protegia a nossa família. Mas na escola eu sofri um pouco com preconceito, porque as crianças diziam que eu também era ceguinha por ser filha de um cego. E no início eu chorava, sabe? Eu sentia raiva. Mas com o tempo eu percebi que o meu pai era muito mais presente do que os pais de muitas meninas que zombavam de mim. E aquilo me ensinou o verdadeiro significado de ter um pai. Mesmo sem enxergar, ele nunca deixou de estar presente, de fazer parte da minha vida.
e me ensinou sobre respeito, sobre limites e principalmente sobre como enxergar a vida com os olhos do coração. E no começo eu não entendia bem o que aquilo significava, mas com o tempo as suas palavras fizeram sentido e aquela lição se tornou como um mantra para mim. Bom, e no quintal onde morávamos, mudou um tal de Donizete, um homem que era separado e no início ele fez amizades com todo mundo. Parecia amigável, mas logo começou a assediar as mulheres casadas do quintal. E eu ouvia, sabe, quando elas se reuniam para falar sobre o assunto, mas nenhuma tinha coragem de contar aos maridos, com medo de causar algum problema. E a minha mãe? Bom, a minha mãe, no entanto, sempre dizia que ele que não se atrevesse a mexer com ela. E ela só dizia aquilo brava. E um dia, enquanto a minha mãe lavava roupa no tanque coletivo, ele se aproximou e perguntou se ela ainda ia demorar. E ela respondeu que estava tentando terminar o mais rápido possível para liberar o espaço. E sem o menor respeito, ele passou por trás dela e deu um tapa na sua parte traseira e disse que ela era a mulher dos sonhos dele. E na mesma hora a minha mãe se transformou e mandou que ele nunca mais fizesse aquilo. Mas ele riu e disse que ela só estava assim porque estava precisando de um homem em casa, já que pelo jeito o ceguinho não estava dando conta do recado. E furiosa com a ousadia dele, sabe o que ela fez? Ela pegou um cabo de vassoura e acertou um golpe tão forte na cabeça dele que o cabo até quebrou. E ele começou a xingar a minha mãe, sabe? A chamar a mamãe de louca, mas os vizinhos, eles saíram para ver o que estava acontecendo e ele tentou se passar como vítima. Mas naquele momento todas as mulheres finalmente tiveram a coragem de falar sobre o assédio. E sem saída, ele precisou sair às pressas do quintal para não correr o risco de ser linchado. E quando o papai chegou em casa, a mamãe contou o que havia acontecido. E ele, ao mesmo tempo que ficou preocupado, ficou feliz por ela conseguir se proteger. E o tal Donizete, olha, o Donizete nunca mais foi visto pelo quintal. O tempo passou e com muito esforço e trabalho, o meu pai conseguiu comprar uma casa para nós e depois comprou um carro para minha mãe, para que ela pudesse ir ao supermercado, me levar à escola e para passear nos finais de semana. No entanto, o carro começou a dar problemas desde o dia em que chegou em casa. E um dia o meu pai levou o veículo ao mecânico e ele disse que todas as peças do motor estavam velhas e que o conserto sairia bem caro. Olha, e o meu pai, ele ficou indignado e foi até a casa do homem que lhe vendeu o carro para tirar satisfação. E durante a conversa, o homem disse que ele deveria era agradecer por alguém ter vendido um carro para ele. E que não tinha o direito de reclamar não, pois sendo cego, não tinha valor algum para a sociedade. E que quem em sã consciência venderia um carro para ele? Nossa, e nesse momento o meu pai ficou bom das vistas, sabe? Porque ele partiu para cima e os dois até rolaram pela rua. E no meio da briga, ninguém conseguia separar os dois até que a polícia chegou e separou a confusão. E sabe, foi lá na delegacia que o meu pai aproveitou para registrar um boletim de ocorrência contra o homem. E, além disso, conseguiu devolver o carro e pegar o dinheiro de volta. E com essa experiência, ele foi diretamente em uma agência, mas dessa vez foi acompanhado de um amigo, o seu Celino. Olha, e quando eu completei 18 anos, a minha mãe faleceu em um acidente de carro. Foi um momento muito difícil para nós, sabe?
Mas o meu pai se manteve forte. Ele me disse que precisávamos seguir em frente porque era aquilo que a minha mãe queria. E nós nos apoiamos. E nessa fase, quando um estava triste, o outro tentava animar. E assim seguimos em frente. Porém, o acidente da minha mãe me deixou com um trauma e eu não conseguia dirigir e nem me imaginar no volante. E só de pensar, eu já ficava com um medo enorme. E o meu pai, porém, sempre me incentivava. Dizia que no dia em que eu conseguisse conduzir um carro, eu entenderia o que era liberdade. E com muito custo e aos poucos, eu fui tentando superar aquele medo. E quando eu consegui, realmente descobri que o meu pai tinha razão. E com o carro, eu podia visitar os familiares, viajar, ir para a faculdade e voltar sem me preocupar com o ônibus. E olha, foi só alegria. Bom, e na faculdade eu conheci o César. E quando estávamos prestes a nos casar, o meu pai me confidenciou que havia conhecido uma mulher e que depois do meu casamento iria refazer a sua vida. E eu surtei. Eu fiquei revoltada, disse que ele não podia fazer aquilo com a memória da minha mãe, que ele estava desrespeitando tudo que os dois haviam construído juntos. Mas o meu pai ouviu tudo em silêncio. E quando eu terminei, ele respondeu que amava minha mãe, mas que não passaria o resto da vida sozinho, só por causa do que eu pensava. E explicou que eu estava seguindo o meu caminho, que no futuro teriam tantas responsabilidades no casamento que mal sobraria tempo para ele. E que ele não queria se tornar um objeto velho esquecido no porão e que só era lembrado anualmente. E por isso, mesmo contra a minha vontade, ele viveria aquele novo relacionamento. E afirmou que sempre respeitou a minha mãe, sempre fez de tudo para que eles fossem felizes. E de fato foram, mas a vida continuava e ele também precisava continuar vivendo. E ele me disse tantas coisas, sabe? Tantas coisas, que mesmo sabendo que ele tinha razão, eu não conseguia aceitar naquele momento. E ficamos sem nos falar até o dia do meu casamento. E quando finalmente ele entrou para me levar até o altar, toda a minha resistência, olha, ela desmoronou. E eu chorei por vários motivos, sabe? Pela ausência da minha mãe, pela maneira como eu tratei o meu pai e pela dor de perceber que, acima de tudo, ele sempre esteve ao meu lado. E naquele momento de emoção, eu olhei para ele e pedi perdão. Ele era muito mais do que apenas o meu pai. Ele era o meu amigo, sabe? O meu anjo da guarda, o homem com quem eu sempre poderia contar. E ali, diante do altar, nós nos reconciliamos. Me casei com César e alguns meses depois o meu pai foi morar com a dona Dulce. Ela já tinha casa própria e um comércio. E então decidiram que seria melhor ele se mudar para lá. A dona Dulce, ela tinha um filho, Douglas, que era muito problemático. Ele não a respeitava, roubava a própria mãe. Mas quando meu pai entrou na vida deles, foi como se a mão de Deus tivesse agido. E o Douglas criou um carinho enorme por ele. E aos poucos começou a mudar. E com o tempo foi deixando os maus hábitos e tomando jeito na vida. Olha, como ele nunca teve um homem para chamar de pai, o Douglas começou a chamar o meu pai de pai. E aos poucos o relacionamento entre eles se fortaleceu e o meu pai, com a sua paciência e o seu jeito acolhedor, acabou se tornando a figura paterna que o Douglas nunca teve. E quando meu pai faleceu devido a uma embolia, o Douglas ficou muito mal. Foi um período difícil para todos nós, sabe? Mas para ele,
a dor parecia ainda maior. E nessa fase fizemos questão de estar ao seu lado. Dizíamos que ele precisava ser forte e seguir em frente, porque aquilo era o que o papai gostaria que ele fizesse. E graças a Deus, com o tempo, ele conseguiu se reerguer e seguir o seu caminho. O Douglas se casou, assumiu a administração dos negócios da mãe e cuidou da Dona Dulce até o seu último dia de vida. E com o tempo, ele se tornou um irmão para mim, algo que eu nunca imaginei. O mais impressionante é que o Douglas herdou muito o jeito do meu pai, a forma como ele fala, como resolve as coisas e até os gestos. E às vezes parece que realmente é filho dele, de tão parecido que ficou. Com o César, eu tive o Rafael e a Yasmin, e mesmo depois de tantos anos, eu ainda sinto saudades do meu pai e da minha mãe.